início, logo que os filhos nascem, a gente acaba tendo mesmo um distanciamento, porque isso faz parte, né? A gente tá ali na rotina que demanda muito, a gente tá ali numa série de necessidades para serem supridas ali daquele bebê. A gente passa por várias situações que são novas, né? E demandam muita ansiedade, energia, demanda uma mudança de estrutura, de rotina, e é natural que isso cause um distanciamento na relação do casal. Então é raro um casal que passa por essa fase tranquilamente, até porque logo que começa tudo isso, né, logo que o bebezinho chega na família, a alteração é muito grande e nunca mais a rotina volta a ser 100% a mesma, nunca mais. Eu lembro que nas últimas semanas antes da Lavínia nascer, eu costumava conversar com meu marido, né? A gente acordava meio-dia no sábado e falava assim: a gente vai tomar café ou a gente vai almoçar? Né, assim? Só que depois que a Lavínia nasceu, isso nunca mais aconteceu. Sempre tinha os horários, acordava várias vezes à noite. Então, todas essas mudanças depois do nascimento de um filho, elas causam alguns desconfortos na vida do casal e algumas formas de... acaba causando o que a gente chama de distanciamento conjugal, né? Até porque já inicia o puerpério aí com a abstinência sexual, né? Por conta aí do período que a mulher precisa de recuperação do resguardo e tudo mais. Então, já começa dessa maneira, né? Além de que esse pai vai ocupar um outro espaço no lugar na vida dessa mulher. Ele não é só mais o marido, o namorado, quem ela gosta de estar perto, mas ele passa a ser também o pai do filho, né? E muitas vezes quando esse homem não entra nesse lugar de pai de maneira excelente e atendendo às expectativas dessa mulher, automaticamente isso vai causar nela uma diminuição na admiração. Então, quem lembra aqui da live sobre sexualidade, eu falei sobre isso, né? Que as mulheres precisam, por terem o desejo sexual ligado à questão da admiração, né? Elas precisam ter admiração pelo parceiro. E muitas vezes essa admiração ela diminui drasticamente após o nascimento dos filhos, justamente porque esse pai não se engaja, porque esse pai é aquele pai que acha que ser pai é botar dinheiro em casa e não cuidar. Esse homem não entende o nível de desgaste emocional, físico, psicológico que essa mulher está sofrendo. Então é muito natural que diminua também a admiração de algumas mulheres nessa fase, tá? Justamente por conta desse papel de pai que ela imaginou pro filho, né? Então, se essas expectativas não são atendidas, isso vai também afetar para que esse casal tenha um distanciamento. Além disso, existem as mudanças no corpo. Então, aquilo que era usado para sexualidade agora passa a ser alimento do filho, né? A mulher passa a ocupar um lugar, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito isso, né? Mulher é um ser divino, mãe é um ser divino. Então, logo, não tem nada de erótico e de emocionante em querer se relacionar com um ser que é divino, não é mesmo? Então, isso diminui também acaba aumentando o distanciamento desse casal. Então todos esses fatores eles vão afetando e causando esse distanciamento, e é muito importante a gente saber identificar isso e saber voltar atrás, saber dar um passo para trás, saber se reconectar após todo esse período difícil que é a chegada de um filho. Por mais que seja emocionante, por mais que a gente tenha planejado, por mais que a gente tenha feito até tratamento para engravidar, quando esse bebê chega, ele chega com ele toda uma mudança de estrutura nesse relacionamento, tá? Então é muito importante a gente saber identificar isso e saber que esse distanciamento ele precisa ter prazo para acabar. Porque o que a gente percebe hoje é que as crianças crescem, elas se tornam independentes, né? Muitas vezes os pais conseguem deixar esses filhos já com uma babá para trabalhar ou com os avós para que eles possam
trabalhar, fazer coisas que são importantes aí na vida financeira, da família e tudo mais, mas quando se fala de reconexão no casamento, se sentem culpados por isso, se sentem culpados por usar a rede de apoio, se sentem culpados por deixar o filho ali, porque o filho pode não me amar se eu deixá-lo um dia dormindo na casa da avó. E isso é mais comum do que muita gente imagina. É muito comum, tá? Nós estamos numa geração muito complicada e eu vivo falando isso, sabe? Que é uma geração que deseja muito o amor dos filhos. E isso é muito difícil e é até um pouco contraditório, né? Porque amor, ele é derivado, já falei isso aqui algumas vezes, amor, ele é derivado de outros sentimentos, de outras ações, né? E uma delas é o respeito, é a educação, é a empatia. E muitas vezes a gente não ensina isso para os nossos filhos, né? A gente tem dificuldade de corrigir, de botar limite, de dizer para ele, olha, agora é o momento do papai com a mamãe, agora é o momento da mamãe dar atenção pro papai, então você vai passar ali um final de semana na casa da vovó ou na casa da titia. A gente tem dificuldade de fazer isso por medo do filho deixar de me amar. Deixa eu te contar uma coisa, filho não vai deixar de te amar, mas ele vai te amar se ele souber te respeitar antes. Porque um pai que deixa o filho fazer o que quer e vive a vida de acordo com o que o filho quer, tem grandes chances de se frustrar com a paternidade. Tem grandes chances de frustrar esse ser humano, de não treinar esse ser humano para a vida. Então é muito importante a gente entender que filhos são sintomas dos relacionamentos dos pais. Então se o teu filho tá muito agressivo, percebe o jeito que você tá falando com a tua esposa. Se a tua filha tem estado muito estressada, muito nervosa, muito agitada, perceba como tá sendo a rotina de vocês dentro de casa, né? Então, uma das coisas que as pessoas sempre falam da minha filha é que a minha filha é muito carinhosa. Todo lugar que vai, falam isso comigo. Ela é muito carinhosa, ela é muito afetiva, né? Ela beija, ela abraça. E por que ela é assim? Porque ela vive numa família que é assim. Então, aqui em casa a gente tem muito costume disso, a gente fica agarrado o tempo inteiro. Se eu tô na cozinha, ela tá na cozinha. Se eu tô na sala, ele tá atrás de mim. E se a gente tá na cama, não tem essa de um vai pra cama, o outro fica na sala assistindo televisão. Raramente isso acontece. A gente tá sempre junto. A gente tem pouco tempo, né? Porque passa a maior parte do tempo trabalhando em horários distintos, principalmente. Mas quando tá junto, tá junto. E a gente não só tem essa relação de se abraçar, de se beijar, de estar perto. Entre nós dois, mas com ela também. Então ela aprende que isso é bom, que isso é legal. Eu já contei uma situação que aconteceu de uma vez ela falar pra mim que ela queria namorar, que ela queria ter um namorado como o papai quando ela fosse grande. E eu falei com ela, mas como papai, por quê? O que o papai tem que você quer, né? E ela falou assim, não, porque o papai faz tudo que você quer. O papai te trata bem, o papai te beija, te abraça, ele faz tudo pra você, mamãe, ele te trata como uma princesa. Será que seu filho pode dizer isso pras outras pessoas? Será que seu filho pode dizer que casamento é bom? Que casamento é bacana? Então observa isso. Quando a gente era criança, nós somos 5 na minha família, né? Meu pai teve 2 filhas no primeiro casamento, minha mãe teve eu e a Rafa do primeiro casamento, e os 2 tiveram uma. Então, ao todo, nós somos 5 meninas e nós éramos todas pequenas. Eu e a Bia, nós éramos as mais velhas, que a gente tem a mesma idade. E eu e a Bia, a gente tinha 4, 5 anos, por aí. E depois vinha a escadinha, né? Quando a Carol nasceu, a mais nova, eu e Bia tínhamos 6, Rafa tinha 4, Bianca tinha 2. E aí nasceu a Carol. Então, a escadinha 2, 2, 2. Então, e morávamos todas juntas, né? Meus pais moravam e tinham a gente. E eles não tinham rede de apoio, né? Tinham as nossas avós, que vez ou outra ficavam e tudo mais. Mas muitas vezes a gente via eles distribuindo as crianças, né? Na casa das avós e tudo mais, para eles terem um tempo deles. E isso sempre foi algo que ficou marcado em mim. Dava aniversário de casamento deles, era o aniversário de casamento deles, e era o momento deles. Dava o horário deles, mesmo com a gente tudo lá naquele alvoroço, eles davam a ordem, ó, todo mundo pra cama, agora é a hora do papai e da mamãe irem deitar.
E entravam e fechavam a porta e deixavam a gente ali. E eu não... Opa, voltou. E eu não me lembro de me sentir abandonada por isso. Pelo contrário, eu cresci vendo essa relação bacana e querendo isso pra mim. E isso me faz me comportar de uma maneira muito legal hoje no meu relacionamento. Né? Isso trouxe alguns costumes que me fazem ter uma relação muito bacana hoje no meu casamento. Justamente por ter visto isso, por ter visto investimento. Eles não tinham, às vezes, né? Agora não pode fazer mais isso, mas quando a gente tinha lá pelos nossos 10, 12 anos, a gente ficava com as pequenas, a gente tomava conta das pequenas para eles poderem sair um pouco, para eles poderem se divertir um pouquinho, para eles ficarem os dois juntos. Então eu cresci vendo isso. E é muito legal você poder ter isso como referência. Que referência os seus filhos têm do seu casamento? É muito importante você saber disso, sabe? Porque muitas vezes a gente quer botar na melhor escola, a gente quer dar tudo quanto é brinquedo, a gente quer compensar a nossa falta porque a gente fica muito tempo fora de casa. Mas o que seu filho vê de referência, de afeto, de cuidado, de conexão, sabe? É muito importante você se questionar isso. Porque às vezes a gente fica se sentindo culpado por usar a nossa rede de apoio para dar atenção, mas é essa atenção, né, esse fortalecimento dessa relação que vai fazer com que nós, para que a gente consiga gerar nos nossos filhos afetividade, segurança. Filhos de pais que se cuidam e que cuidam da relação são mais seguros. Porque eles sabem para onde voltar, eles sabem que eles vivem num ambiente que é harmônico, que tem carinho, que tem amor, que tem atenção, que tem afeto. Então, por mais que seja difícil muitas vezes a gente se desconectar ali do nosso papel de pai e mãe para se reconectar no casamento, isso é muito importante. É importante que a gente saiba usar o nosso tempo e priorizar o nosso tempo para o nosso casamento. Já falei algumas vezes aqui essa frase e eu quero que você anote, tá? Seu casamento é o seu filho mais velho. Então, seu primeiro filho quando nasceu já era o seu segundo filho. Porque existe uma necessidade de cuidar do seu casamento. Eu lembro que uma história muito legal que os meus pais me contaram pra gente, né? Porque a gente agora já é todo mundo velha, né? Então cada uma foi pro seu canto. Eu fui a primeira a sair de casa, saí logo com 20 que me casei. Carol saiu há uns 2 anos atrás porque foi estudar. Bianca e Bia já estão no Rio já faz um tempo. Rafa casou faz 2 anos e também saiu de casa. Eu lembro que a última a sair foi a Rafa. E a minha mãe ficou super mal, assim, né? Meu Deus, e agora? Minhas filhas foram embora, não tem mais ninguém em casa, e como é que vai ser e tudo mais. E o que a gente viu foi, eles foram curtir uma lua de mel, porque eles já tinham uma relação tão bacana e tão conectada, que eles foram viver a lua de mel, sabe? Então, eles tinham tempo junto, eles começaram a almoçar junto, a passear no calçadão no domingo, porque não tinha filho em casa mais. Enfim, eles foram curtir a vida de casal e eles não tinham se perdido nisso. Já pensou se eles tivessem passado a vida toda só na função de cuidar das 5, de fazer as 5 crescerem, de fazer as 5 virarem mulheres? Uma hora os filhos vão embora, uma hora o seu filho que é aí bebezinho vai arrebitar a tanga dele e vai vazar. E como você vai se sentir nesse dia? Você vai olhar para o lado e você não vai saber nem quem é que está do seu lado? A gente vê marido e esposo que esquece a data do aniversário de casamento, que esquece de marcar ali pra estar com o outro, mas não esquece o dia do aniversário do filho. O presente do filho tá sempre comprado, as coisas do filho nunca faltam. O seu casamento é seu filho mais velho, enquanto você não aprender a cuidar disso, não vai haver reconexão. Se teu filho anda muito inseguro, se o teu filho anda muito estressado, muito agitado, comece a observar como está sendo o relacionamento de vocês. Quanto mais conexão vocês tiverem enquanto casal, melhor é para os filhos de vocês. Então aprendam a fazer isso. Nossos filhos se espelham. A primeira coisa que eles veem na gente é referência. Nós somos o primeiro contato que eles têm com o mundo. Você já parou para pensar na responsabilidade disso? O primeiro contato que ele tem com o mundo é com você. Você é o mundo dele. Você e o pai, né?
são o mundo do filho de vocês, porque eles não saem de casa. Olha que sério que é isso, né? E é muito importante a gente saber o tamanho da responsabilidade que é assumir esse lugar, que é o lugar da referência. Muito mais do que dizer para ele respeite as pessoas, você precisa respeitar dentro de casa. Muito melhor do que dizer para ele não xingue as pessoas, não xingue dentro de casa. Muito mais do que dizer para ele respeite a sua professora, respeite a sua esposa dentro de casa, respeite o seu marido. Mais do que dizer para ele assim, ame as pessoas, ame você, quem ele tem dentro de casa. Você é a referência dele. E quanto mais vocês estiverem conectados, melhor vai ser para lidar com os vários outros problemas que vão vir. Por exemplo, educação de filhos. É natural que vocês tenham formas diferentes de educar. Nós temos formas diferentes de educar. Cada uma de nós, né? Cada um de nós temos valores diferentes, formas diferentes de cuidar da casa, de cuidar da vida, de lidar com as finanças. Então é natural que a gente vai precisar se alinhar para dar uma educação adequada para essa criança. Se vocês não falarem a mesma língua, os filhos não vão entender, não vão se sentir seguros, não vão saber o que é para fazer. Um fala não, o outro fala sim. Um fala não pode, o outro libera. Um fala não vai comer doce, o outro dá o doce. Fica difícil desse jeito, né? A gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Além de pai e mãe, vocês seguem sendo marido e esposa. Vocês seguem sendo um casal. E um casamento, ele precisa de manutenção. E quanto mais manutenção tiver esse relacionamento, melhor vai ser para esses filhos. Mais seguros eles vão se sentir, mais afetivos eles vão ser, mais independentes eles vão ser. Isso é muito bacana. É algo que a gente precisa vencer, sabe? Eu sempre digo o seguinte: se você não sabe, se você não deixaria o seu filho chorando, agonizando, passando por necessidades, deixaria? Certamente não, né? Então não deixe o seu casamento também ficar chorando e gritando por atenção. Dê atenção àquilo que é importante. Seus filhos vão crescer e eles vão embora. E pode ser que você descubra que você não sabe nem quem é esse cara que está do seu lado mais. Justamente porque você não gastou tempo com isso, não priorizou isso. Maior parte da sua vida você vai passar com essa pessoa aí, se você ficar com ela mesma. Entende? Então, valorize isso. Os filhos vão te amar. Mas além de te amar, eles vão ter referência em você. Então, pense um pouquinho nisso, tá? Eu queria deixar essa live gravada aqui justamente para vocês poderem assistir isso com os esposos, com as esposas, poder encaminhar para as amigas que tiveram filhos recentemente. É um desafio se reconectar depois do nascimento dos filhos. É muita mudança de rotina, mudança nas finanças, mudança nas prioridades, mas é muito importante a gente saber se reencontrar, sabe? A gente saber que a gente vai precisar criar uma rotina para essa criança e dormir um pouco mais cedo para a gente ter tempo para conversar. A gente vai ter que trabalhar junto para que a nossa relação funcione, porque senão a gente vai se perder nisso. Amor, ele tem que ser regado, cuidado. Relacionamento precisa de cuidado. E se a gente vai deixando isso de lado por priorizar aquilo que é fruto dessa relação, a gente está invertendo os valores. Então presta atenção em como você está agindo no teu relacionamento. Presta atenção nas suas prioridades. Presta atenção em como você trata o teu parceiro, a tua parceira. Porque é isso que o teu filho vai levar pro resto da vida. Eu não me sentia nem um pouco chateada. E eu lembro que as minhas irmãs também não, de ficar com outras pessoas para os meus pais saírem. Eu achava aquilo o máximo. E eu só sabia querer aquilo também. É claro que é estranho no início, né? Que os filhos, alguns reclamam. Mas você não vai me levar? Né? Você não vai me levar? Mas é importante a gente saber colocar limite. A gente não vai receber tudo que a gente quer na hora que a gente quer. E começa aí o estabelecimento do limite. Teu filho precisa saber que o quarto dele é o quarto dele, não é a cama de vocês. Ali ele vai aprender o que é limite e o que é individualidade. Ali ele vai aprender o que é respeito, o que é regra. Entende? Então aprendam a fazer isso. Não deixe o seu casamento ir pro ralo
por conta do fruto desse relacionamento. Filhos precisam vir para somar, para ser a mais. E para de ter medo de não receber amor de filho. Para de ter medo do seu filho não te amar. Você não precisa de amor, você precisa de respeito. O amor vai ser consequência disso. Ok, meus amores? Gostaria que vocês refletissem isso. Fica aí essa mensagem pra gente pensar e pra gente fazer uma análise se a gente tá cuidando de fato dessa relação. Tá bom? Cuidem-se. Gastem tempo de qualidade juntos. Tenham o relacionamento de vocês como prioridade. Porque relacionamento que não é priorizado acaba. Relacionamento que não tem manutenção acaba. Relacionamento que não tem afetividade acaba. Relacionamento que não tem respeito acaba. Então, se você não quer perder a tua relação, pensa nisso que eu tô te falando. Tá bom, queridas? Muito bem, vou encerrar essa live para deixar gravadinha aqui. Encaminhem aí para os maridos, para eles assistirem também, para as amigas, porque às vezes falta esse choque de realidade, sabe? Da gente prestar atenção para onde a gente está indo, para onde a gente está levando. A gente vai só vivendo a vida e quando a gente vê, a gente já foi engolido pela rotina e pelos sonhos que foi a gente que teve, né? Pelos nossos próprios sonhos. Então pensem nisso, cuidem do relacionamento de vocês, se reconectem, tenham tempo de qualidade, viajem juntos, usem a rede de apoio, não tenham medo dos filhos de vocês não amarem, eles vão lembrar da referência que vocês foram. Se vocês forem seguros, se vocês tiverem um relacionamento estruturado, uma relação próxima, de conexão, não é relacionamento perfeito, tá? Um relacionamento de conexão. Vocês vão gerar muito mais segurança nesses filhos, muito mais independência. Então pensem nisso. Tá bom, queridas? Beijos pra vocês.